Um conflito de proporções mundiais até então não vistas e vivenciadas pela humanidade. Países e potências divididas em lados opostos. E 4 intermináveis anos que atingiram a todos nós. Acontecimento que marca não só a nossa história, mas a nossa própria existência. Você sabe de que evento eu estou falando? Pois é, pessoal, esse evento do qual está se falando é a Primeira Grande Guerra Mundial, um evento muito importante na história contemporânea. E é dele que nós vamos falar. Aqui é o professor Norberto Salomão e eu te convido para a gente poder falar um pouquinho dessa história interessante que é a Primeira Guerra Mundial. Tem muita coisa, é lógico que a gente vai falando aqui dos aspectos principais. Vamos lá então? Pois é, moçada. A Primeira Guerra Mundial ocorre no contexto da Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial foi marcada justamente pelo processo de outros países além da Inglaterra estarem se industrializando. E se outros países além da Inglaterra estão se industrializando, a competição entre esses países aumentou consideravelmente. A busca por áreas que pudessem fornecer matéria-prima barata e ao mesmo tempo pudessem se constituir em novos mercados consumidores será fundamental. Isso acaba gerando o chamado imperialismo e a corrida imperialista. Outros podem falar de neocolonialismo, uma nova onda do colonialismo. Mas espera aí, professor, neocolonialismo? É porque nos séculos XV, XVI e XVII nós tivemos o colonialismo, destacando-se principalmente Portugal e Espanha. E a partir da Revolução Industrial, com a Inglaterra e depois com outros países se industrializando, era necessária uma ampliação dos mercados, tanto os mercados fornecedores de matéria-prima, quanto os mercados consumidores de produtos industrializados. Essa nova investida de potências industrializadas europeias sobre a África e sobre a Ásia marcou o que nós chamamos de neocolonialismo e as suas práticas imperialistas. Ou, se você quiser, corrida imperialista. Esse período é marcado pelo poder da Rainha Vitória na Inglaterra, então é a Era Vitoriana. É marcado por uma França cada vez mais incisiva no cenário internacional. É marcado pelo processo de unificação da Alemanha e da Itália. Vamos lembrar que a Alemanha e a Itália não existiam antes do século XIX. E a gente tem até algumas imagens, que retratam essa busca, essa competição. Aqui está a China, como uma torta, e aqui é o alemão, o alemão com a faca na mão, mas tem o francês, tem o turco, tem o japonês, tem a Rainha Vitória, que é a representação da Rainha Vitória, o chinesinho ali atrás, desesperado, porque está ocorrendo um processo de exploração muito grande de Índia, de China, de África. O neocolonialismo ocorreu predominantemente sobre regiões da África e da Ásia. A gente tem até uma outra imagem aqui retratando isso, que é a imagem da Inglaterra, como um povo com vários tentáculos buscando dominar várias partes do mundo. Pois é, pessoal, imagine o seguinte: se está havendo essa competição tão acirrada, quando você está competindo com alguém, qual é a sua tendência? Valorizar aquilo que é seu e desvalorizar o outro. Pois é, isso vai gerar o que nós chamamos de nacionalismos extremados. E quais seriam esses nacionalismos extremados? Então nós vamos ter, reunindo Alemanha e Áustria, o pan-germanismo. É isso mesmo, pan significa todos. Todos os povos de origem germânica para constituir um império. A questão é que os alemães do século XIX, eles se consideram herdeiros de um império medieval ligado a Carlos Magno, rei dos francos. E eles vão chamar esse império medieval de Primeiro Reich. Reich, em alemão, é império. E os alemães do século XIX dizem que vão constituir o Segundo Reich, o Segundo Império Germânico. Daí o chamado pan-germanismo. De outro lado, nós temos a Rússia e a Sérvia. São povos de origem eslava. E a Rússia e a Sérvia afirmam que vão constituir o pan-eslavismo. No caso do pan-eslavismo, uma característica bem interessante. A Sérvia tinha a ambição de dominar áreas ali do leste europeu e constituir a Grande Sérvia. E a Rússia apoiava esse tipo de ideia, esse tipo de expansionismo. Pois bem, pan-eslavismo, Rússia e Sérvia. E finalmente nós temos o revanchismo francês. No século XIX, a França perdeu territórios para a Alemanha
Isso gerou uma mágoa nos franceses. Os franceses queriam vingança. Os franceses queriam retomar territórios como a Alsácia e Lorena. Pois é, foi nesse clima que começaram elementos que nos conduzirão à Primeira Guerra Mundial. Então, veja, nacionalismos extremados e disputas territoriais fazem parte dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Essas questões dos nacionalismos extremados vai se juntar também a disputas territoriais. Quais disputas territoriais? Então nós vamos ter a disputa entre a França e a Alemanha pela região do Marrocos. A gente chama de questão marroquina. O Marrocos está no norte da África. Como eu disse há pouco, o neocolonialismo e as suas práticas imperialistas ocorrerão predominantemente sobre a África e a Ásia, e nesse caso específico a gente tem uma disputa entre a Alemanha e França. Veja, a Alemanha na Tríplice Aliança, a França na Tríplice Entente, alianças que vão entrar em choque. Na Tríplice Aliança nós vamos ter lá a Alemanha, a Áustria e a Itália. E na Tríplice Entente nós vamos ter a Inglaterra, a França e a Rússia czarista, a Rússia dos czares. Não é ainda a Rússia do socialismo. Socialismo na Rússia só será implantado pela Revolução Russa de 1917 no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, nada de falar de Rússia socialista antes da Primeira Guerra Mundial. Lembra que a Primeira Guerra Mundial foi que desgastou o modelo czarista e que vai levar, portanto, depois ao socialismo. Tudo bem? Pois é nesse contexto que nós vamos ter essa política de alianças, e essa política de alianças conduzirá também a um processo de guerra. Soma-se a isso as tensões territoriais, a disputa pelo Marrocos e a disputa pela região da Bósnia-Herzegovina, ou Herzegovina, a chamada questão balcânica, envolvendo a disputa entre Sérvia e Império Austríaco pela região da Bósnia. Então, essas questões territoriais, questões nacionalistas extremadas e política de alianças, são os elementos que antecederam a Primeira Guerra Mundial e levarão à sua eclosão. Bom, mas faltava aí um estopim para a guerra. A Europa vivia nessa época chamada paz armada, um período em que cada uma das nações está se armando, mas ninguém se atreve a atacar ninguém. Era necessário acender o estopim desse barril de pólvora que havia se tornado a Europa. E qual será o estopim para a Primeira Guerra Mundial? Bem, a Áustria invade a região da Bósnia-Herzegovina, região também pretendida pela Sérvia. E o arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, resolve ir a Sarajevo, capital da Bósnia, para fazer uma visita de cordialidade. E ele vai desfilar em carro aberto com a esposa. Ali, ele sofre um atentado e é assassinado. Uma organização secreta sérvia chamada Mão Negra realiza o atentado. Investigações são feitas. Chega-se ao nome dessa organização da Sérvia. Bom, a Sérvia é aliada da Rússia. A Rússia é aliada da Inglaterra e da França. A Áustria é aliada da Alemanha e da Itália. Estava aí o estopim da Primeira Guerra Mundial. Aquelas duas alianças entrarão em choque. De um lado, a Tríplice Aliança. De outro lado, a Tríplice Entente. Era o início da Primeira Guerra Mundial. E veja, isso marca o fim da chamada Belle Époque. Belle Époque foi aquela idealização no século XIX e início do século XX de que a Europa era um lugar de paz, de civilidade, de progresso. Pois é, entre povos tão civilizados e progressistas surgiu um dos maiores conflitos da humanidade. Primeira Guerra Mundial. Durou 4 anos, de 1914 a 1918, mas estará dividida em fases, em etapas. Pois bem, quais seriam essas etapas da Primeira Guerra Mundial? Primeira fase, 1914 a 1915. Guerra de movimento. Os alemães tinham um plano de uma guerra rápida chamado Plano Schlieffen. Schlieffen foi um general alemão que entendia que a Alemanha tinha que fazer uma guerra muito rápida em 2 frentes. Atacar tanto a França na frente ocidental quanto a Rússia na frente oriental. Mas os franceses conseguiram frustrar os planos dos alemães. Os franceses usaram uma técnica diferente: cavar trincheiras e ficar ali aguardando o inimigo. Assim, a guerra travou em 1915. É a segunda fase da guerra.
é a guerra de trincheiras, em que para você avançar 100 metros, ao custo de mais ou menos 10 mil vidas. A guerra ficou muito mais longa do que se esperava e com um custo muito mais elevado. Essa guerra mal parada gerava prejuízos, inclusive para os Estados Unidos. Os norte-americanos, que até então não estavam envolvidos na guerra, por meio do presidente Woodrow Wilson, resolvem entrar no conflito. É a terceira fase da guerra. É o que nós chamamos de nova guerra de movimento. Além da entrada dos Estados Unidos, nós tivemos também a entrada do Brasil. E além disso, essa guerra foi uma guerra tecnológica. A terceira fase é marcada pelo uso do avião, pelo uso da metralhadora, pelo uso dos tanques de guerra, pelo uso de submarino, pelo uso de armas químicas como gás mostarda. Então a guerra muda muito o seu cenário na sua terceira e última fase. Nessa terceira fase, a Rússia se retira da guerra, porque ali está ocorrendo o processo de derrubada do czar Nicolau II na Rússia com a Revolução Socialista. Se a Rússia sai, estão entrando os Estados Unidos e está entrando o Brasil. Mas como é que teria sido essa participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Bom, o presidente do Brasil na época era Venceslau Braz. O Brasil chegou a mandar um navio com soldados, mas esse navio foi contaminado com febre tifoide. Então, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não participou com soldados em campo de batalha. Não. O Brasil vai enviar ajuda logística, remédios, médicos, enfermeiros e o patrulhamento do Atlântico Sul pela Marinha. É aí que ocorre um aspecto muito curioso, a chamada Batalha das Toninhas. Toninha é um tipo de golfinho, e navios brasileiros atiraram em golfinhos acreditando que eram submarinos. Muitas vezes isso é ridicularizado, né? Como é que alguém confunde um golfinho com um submarino? Mas isso é a distância. A distância não dá para você perceber a época. Então houve esse evento, sim. E o Brasil participa. O Brasil é considerado um dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, mas não com soldados em campo de batalha. Bom, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos, com Woodrow Wilson, entram como alguém que vai pacificar o conflito. Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, e o presidente Wilson propôs os 14 pontos pela paz. Entre esses 14 pontos pela paz, nós vamos destacar o seguinte: a guerra deveria terminar sem vencedores e sem vencidos, para evitar mágoas futuras que poderiam levar a uma nova guerra. E os 14 pontos também propõem a criação da Liga das Nações, uma sociedade de nações que, ao invés de resolver os problemas por meio da guerra, resolveria esses problemas por meio da conversação diplomática. Porém, olha que curioso, o próprio país Estados Unidos não participa da Liga das Nações. O Congresso americano se retira das negociações em Versalhes porque entende que a França estava querendo impor à Alemanha medidas muito duras, como realmente foram impostas. Bom, quais então os dois principais tratados pós-Primeira Guerra Mundial? A Alemanha e seus aliados foram derrotados. E nós vamos destacar aqui dois tratados. Primeiramente, o Tratado de Versalhes, 1919, Versalhes fica na França, imposto à Alemanha. Por esse tratado, a Alemanha não poderia ter marinha de guerra, não poderia ter aeronáutica de guerra, só marinha mercante e aeronáutica comercial. E o exército alemão foi reduzido a apenas 100 mil homens. A Alemanha foi muito humilhada. Teve que devolver a Alsácia e Lorena para a França e teve que entregar uma parte do seu território à Polônia. Ficou conhecida como Corredor Polonês. Mas o destaque final que eu faço é para o Tratado de Saint-Germain, imposto à Áustria. Isso desmembrou o Império Austríaco, dando origem a novos países. Iugoslávia, aqui ao sul, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, Polônia, são países que surgirão após a Primeira Guerra Mundial, com esse tratado que desmembrou o Império Austro-Húngaro. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam aí da Primeira Guerra Mundial, dos elementos que levaram à Primeira Guerra Mundial e dos acordos finais, né? Tem muito mais coisa para saber de Primeira Guerra Mundial. Certamente o seu professor em sala de aula vai trabalhar esses assuntos e você vai lá no Net Escola para se aprofundar e fazer os nossos exercícios. Combinado? Beleza, obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo inadiável encontro.
Um grande abraço e até lá.